Agostini vem para cá explicando exatamente para a gente, para quem está em casa. Ela foi princesa das artes, que mostram ali didaticamente como funciona o nosso país. Ela vai mostrar exatamente o que é a emenda de relator e como, de que vivem, do que se alimentam os deputados e senadores que dela se servem. Vamos lá, então. Primeiro a gente vai entender aqui quais são os tipos de emenda. Não é só emenda de relator, tem uma série de emendas. Vamos dar uma olhadinha? A gente consegue ver quais são, emendas parlamentares. Quando a gente está falando de emenda, a gente tem, por exemplo, ali, uma categoria que é a emenda individual. Então, cada senador, cada deputado tem o direito, então, de alocar um determinado valor em projetos que ele indica, onde ele quer, no estado dele, onde ele acha que tem que colocar esse dinheiro, para um aeroporto, para uma ponte, para um hospital, o que ele quer fazer. Se a gente juntar tudo que foi essa cota de deputado e senador, a gente está olhando aqui, é o do orçamento atual, tá, gente, de 2021. Então, a gente tem ali, ó, quase 10 bilhões para isso, são as emendas individuais. Ainda um tipo de emenda que é chamada emenda de bancada. A gente está falando o quê? Dos estados. Então, cada estado tem ali um número de deputados e esse dinheiro, então, é dividido entre eles. No total, emendas de bancada, a gente está falando aí de pouco mais de 7 bilhões. Existe ainda um tipo de emenda chamada emenda de comissão, que é designada ali, definida pelo presidente dessas comissões do Congresso. A gente está falando sempre a gente está falando de deputados e senadores, tá, gente? Essas emendas não se aplicam especificamente à Câmara, não. É porque a gente está debatendo isso no momento em que há uma votação importante na Câmara. Mas sim, senadores também têm direito. Nesse caso, nesse ano, esse desembolso está zerado. Agora, por que eu trouxe todas? Veja só lá no final essa emenda de relator, que é um mecanismo novo, tá ali a partir de 2020. Olha a quantidade prevista em 2021, 18,5 bilhões. Ou seja, antes não tinha essa última faixa. E a gente já estava falando ali de um montante de dinheiro que os senadores e os deputados podiam aplicar, decidir para onde eles iam, significativo. Ó, junta lá em cima, a gente está falando ali de cerca de 17 bilhões. Mas só essa última dobra esse valor. Mais que dobra, né? A gente está falando aí de 18,5 bi. No ano passado, foram cerca de 20 bilhões. Previsão para o ano que vem é pouco mais de 16 bilhões. Vamos lembrar que o orçamento de 2022 não está aprovado. A gente está no meio das negociações. Mas isso é para vocês entenderem, primeiro, por que está fazendo tanto barulho. Ele deu um poder sobrenatural quase ali aos deputados e senadores, dinheiro que eles nunca tinham visto antes nessa quantidade. E o problema é que, diferentemente das outras linhas, em que a gente consegue saber o quanto o deputado aplicou para qual lugar, a gente tem essa nuvem aí em relação à emenda do relator, que não é uma definição feita para o próprio relator do orçamento. O relator, gente, é o relator do orçamento, que é definido todo ano. Que é um acordo que vira ali entre os presidentes da casa e há uma indefinição, uma falta de transparência de como esse dinheiro está sendo aplicado. Importante a gente pontuar, né, Dani, investimento muito grande feito pelo Estadão para entrar nos meandros desse esquema, mostrando ali as listas que eram enviadas, por exemplo, para o Ministério do Desenvolvimento Regional, sem que houvesse um acompanhamento pelas autoridades devido desses recursos. Grande Renata Agostini trazendo tudo, tintim por tintim aí para você. De novo, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entrou em contato aqui. A questão da inconstitucionalidade é simples. É não ter transparência e não tem regra para distribuição, ou seja, fere o pedido da equidade. Rodrigo Maia ligado no 360, a gente está trazendo apuração ao vivo sempre. Joga e joga, todos nós aqui.